Retomando a nossa programação, convidamos o senhor delegado de Polícia Federal, Marcelo Freitas, para mediar a palestra O papel da defesa nas operações de combate à corrupção e acordos de colaboração premiada. Convidamos o palestrante, o senhor Pier Paolo Bottini, advogado e professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É também membro da Comissão de Jurados do Prêmio Inovare, foi membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, mestre e doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, chefiou a Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça em 2005 e 2006 e o Departamento de Modernização da Justiça do Ministério da Justiça em 2003 e 2004. É coordenador de Direito Penal Econômico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, autor de várias obras, dentre as quais Lavagem de Dinheiro e Crimes de Perigo Abstrato e Princípio da Precaução na Sociedade de Risco, além de inúmeros artigos e periódicos e publicações especializadas. Passo a palavra para os senhores. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite para tratar desse tema com uma audiência bastante qualificada e disposta a tratar de assuntos bastante sensíveis, bastante polêmicos, como esse que foi tratado pelo Alexandre e esse que eu vou tratar, que é um pouco a colaboração premiada, os seus limites, as suas dificuldades práticas. Eu acho que, de uma forma ou de outra, todo mundo aqui já teve algum tipo de contato com esse tipo de instituto, vivencia essas situações e está absolutamente preparado para fazer esses debates, ou pelo menos para compartilhar essas angústias. Então, me chamaram para falar um pouco aqui do papel do advogado, o papel da defesa diante desse contexto de combate à corrupção e, especificamente, em relação à colaboração premiada. Eu vou fazer rapidamente, antes de mais nada, uma contextualização do que me parece relevante nesse cenário de combate à corrupção. Depois vou falar um pouco do papel da advocacia nesse cenário, para terminar com as questões sobre colaboração premiada, que talvez sejam aquelas mais relevantes e aquelas mais objetivas. Compartilhar um pouco com vocês algumas das angústias que eu tenho em relação a isso. Mas começar falando um pouco do cenário de combate à corrupção, que é a ideia desse simpósio, é a ideia dos debates que vêm sendo travados aqui. No meu modo de ver, quando a gente fala em combate à corrupção no Brasil, a gente não está falando especificamente de um ato isolado ou de uma iniciativa isolada, seja ela Lava Jato ou seja ela qualquer outra grande operação que aconteça. Quando a gente fala em combate à corrupção, na verdade, a gente precisa olhar o contexto e o processo histórico de fortalecimento das instituições do Brasil que desembocaram no momento atual, que é um momento, sim, e sem dúvida alguma, de um combate mais intenso a práticas de corrupção, de um combate mais intenso a práticas voltadas à criminalidade econômica. Mas tudo isso só foi possível e só vem acontecendo hoje porque nós vivemos há muitos anos um processo de fortalecimento institucional. Então, há muito tempo nós implementamos, e os senhores, no âmbito da polícia, conhecem isso, políticas de transparência, políticas de fortalecimento institucional, a polícia foi fortalecida, a Polícia Federal ganhou autonomia, o Ministério Público ganhou autonomia, nós tivemos a criação da CGU, a criação da ENCLA, ou seja, todo um processo de desenvolvimento institucional, mas que se acelerou nos anos de 2012 e de 2013, com a criação de um marco legal que possibilitou esse salto qualitativo no combate à corrupção. Eu estou aqui me referindo a 3 leis que me parecem fundamentais para que o combate à corrupção tenha essa qualidade mais intensa, essa qualidade maior. Que é a nova lei de lavagem de dinheiro, que ampliou a hipótese de incidência do crime de lavagem de dinheiro. A lei de combate ao crime organizado, que trouxe, dentre outras coisas, o Instituto regulamentou de maneira mais concreta e mais detalhada o Instituto da Colaboração Premiada. E, em terceiro lugar, a lei anticorrupção, que trouxe, dentre outras coisas, também o Instituto da Leniência. E não é por acaso que 6 meses depois da criação dessas leis, em especial as últimas 2, começa a Operação Lava Jato.
Isso mostra claramente que o combate à corrupção ele não vai ficar nunca a cargo de um grupo de pessoas, ou de uma instituição, ou de outra instituição. Ele só é possível se a gente tiver efetivamente esse fortalecimento conjunto, esse trabalho conjunto. A Operação Lava Jato, que hoje é tida como paradigma do combate à corrupção no país, ela não foi resultado de um belo dia, um juiz, um grupo de policiais, um grupo de procuradores resolveram acordar e resolveram combater a corrupção. Ela é resultado, sim, de um processo histórico que vem sendo construído ao longo do tempo. Ela é resultado de um marco legislativo novo e é sobre esse marco legislativo que ela foi construída. Ela, na verdade, é resultado de um processo, ela é resultado de uma consolidação e não um fenômeno único. E eu acho que para a gente entender o sucesso dessa operação e de tantas outras operações, nós precisamos entender esse marco legislativo, nós precisamos entender o papel de todas as instituições nesse processo e nesse procedimento. E eu venho aqui falar de uma dessas instituições, que é justamente a defesa, ou seja, o papel do advogado nisso tudo. E não é fácil falar no papel do advogado, porque hoje, principalmente o advogado criminalista, ele vem sendo observado com muita suspeita por uma parte da sociedade civil. E mesmo da sociedade civil e das instituições públicas. Então, é muito comum as pessoas olharem para o advogado de defesa como alguém que quer atrapalhar o andamento das investigações, como alguém que atrapalha ou obstaculariza o acesso às provas, que é alguém que dificulta uma condenação ou o bom andamento do processo. É que, vejam, eu quero falar um pouco, então, em nome dos advogados de defesa, e não só daqueles que fazem colaboração premiada, mas daqueles que, efetivamente, também litigam e cumprem o seu papel num litígio clássico e tradicional. Quando a gente fala na advocacia, a gente tem que tomar cuidado e diferenciar duas posturas da advocacia. Uma coisa é a advocacia enquanto instituição pública, enquanto função essencial à justiça. Aqui eu estou falando do advogado enquanto cidadão, do advogado enquanto OAB, enquanto instituição. Nesse cenário, o advogado ele é uma peça importante para o combate à corrupção. Ele pode trazer a experiência de vida dele e do que ele vive nos processos concretos para apresentar propostas, para apresentar sugestões e recomendações, inclusive para aprimorar os marcos legislativos e marcos jurisprudenciais de combate à corrupção. Agora, outra coisa é o advogado quando ele atua no processo concreto, quando ele representa um réu, quando ele representa um acusado num inquérito policial ou num processo penal. Nesse caso, a função do advogado é sim atrapalhar, é sim dificultar, é sim obstacularizar. E por que isso? E por que o advogado tem essa obrigação? Ele tem essa obrigação porque, no fundo, sempre que nós estamos diante de um processo penal ou mesmo de uma investigação policial, nós estamos sempre diante do Estado contra um cidadão. Por mais rico, por mais bem capacitado economicamente que seja esse cidadão, será sempre uma relação do Estado contra o cidadão. E, portanto, sempre será necessário, para que a gente possa manter um sistema de Estado democrático de direito, um contraditório, um litígio, uma espécie de antítese entre a acusação e entre a defesa. E justamente a defesa, para garantir, inclusive, a legitimidade desse processo, ela tem a obrigação de atrapalhar, ela tem a obrigação de contestar, ela tem a obrigação de lançar mão de todos os recursos disponíveis de lei para fazer valer o ponto de vista daquele que é acusado pelo Estado, que litiga contra o Estado. Até porque o objetivo de um inquérito, e os senhores sabem bem disso, e o objetivo de um processo não é só o combate genérico à corrupção, mas é fazer justiça no caso concreto. O objetivo de um processo não é só a condenação de alguém, mas é fazer a justiça, é encontrar a verdade. E é nesse sentido que é necessário um advogado. É necessário que alguém sente do lado do réu, que use de todos os recursos, que use de todas as estratégias. Até porque, se o advogado não fizer isso, ele está, de certa forma, prevaricando, ele está, de certa forma, não cumprindo com a sua obrigação. Então, às vezes, nós ficamos com essa imagem daqueles que atrapalham, mas, no fundo, a função de atrapalhar é uma função importante para garantir o equilíbrio de forças no Estado de Direito. Agora, vejam, nessa atividade na defesa e nessa atividade de discutir estratégia da defesa, o advogado ele tem diversas opções. E quando a gente senta junto de um cliente, a gente tem diversas opções, diversas alternativas para exercer a defesa. Nós temos a alternativa clássica do litígio, que é uma alternativa absolutamente legítima, mas também existe a alternativa de colaborar. Ou seja, uma hipótese de defesa
é a colaboração, é o caminho da delação premiada. Nós, advogados, tivemos por muito tempo uma resistência a escolher esse caminho. E uma resistência por quê? Porque a advocacia, ela durante o período da ditadura militar, ela exerceu um papel muito combativo, e durante o período da ditadura militar, da ditadura, houve efetivamente um papel que o delator premiado, que o colaborador premiado fez, que acabou colocando, que acabou, de certa forma, desgastando muito a imagem desse instituto. Mas agora, quando a gente fala de um instituto regulamentado por lei, de um instituto previsto em normas legais e assim por diante, aos poucos a advocacia vai perdendo esse preconceito com a colaboração premiada e vai começando a identificar nesse instituto uma forma importante de garantir ou de proteger os direitos dos seus clientes. Então, quando a gente fala aqui, do lado de cá, na colaboração premiada, e é importante ter essa perspectiva, nós não estamos falando só de um meio de obtenção de prova ou de um instituto importante para desbaratar organizações criminosas. Nós também estamos falando no meio de defesa. É uma opção legítima da defesa, é uma opção viável para o advogado escolher pela colaboração premiada. É claro que diante de certas circunstâncias, quando a gente escolhe a colaboração premiada é porque existe um certo grau de evidências, existe um processo sem nulidade, existe um processo em que a extinção de punibilidade ainda está distante, então se opta pela colaboração premiada. E é justamente sobre esse instituto que eu quero discutir um pouco com os senhores, porque como ele é novo, como ele começou a ser implementado de maneira mais regular nos últimos 2 anos, nós que na prática vivenciamos a colaboração premiada, nós percebemos uma série de dificuldades, e o Alexandre falou um pouco sobre isso aqui, eu peguei o finalzinho da fala dele, mas nós vivenciamos uma série de angústias e de dificuldades por conta, talvez, de uma falha legislativa, por conta, talvez, de uma falha na aplicação do Instituto, e essas dificuldades precisam ser superadas. Se nós quisermos transformar a colaboração premiada num instituto seguro, num instituto efetivo, num instituto que garanta, sim, um desenvolvimento da investigação criminal e da defesa, nós precisamos enfrentar essas dificuldades. Eu não sei se no plano legislativo, eu não sei se no plano prático, eu não sei se num plano organizacional, mas, de alguma forma, nós precisamos superar essas inseguranças e essas dificuldades que eu quero listar aqui para que a gente possa tornar esse debate algo produtivo. Mas quando a gente fala na colaboração premiada, veja, ela por muito tempo foi prevista na nossa legislação, foi regulamentada, mas foi regulamentada de uma forma muito parca, muito esparsa, e os senhores sabem, em leis bastante espalhadas. Então, você não tinha uma regra muito clara sobre quem eram os personagens da colaboração premiada, quem fazia a colaboração premiada, qual era o momento processual da colaboração premiada, qual era o papel do juiz na colaboração premiada, ele podia participar da negociação ou não podia. Havia juízes que participavam efetivamente da negociação, outros juízes que se mantinham distantes. Qual era o momento da publicidade do acordo? Os demais correios poderiam ou não poderiam ter acesso ao acordo? Quando eu juntava nos autos aquele acordo? Ou seja, existia uma série de indagações que, de certa forma, foram superadas e foram resolvidas com o advento da Lei 2.850, de 2013, que é uma lei que vem na esteira das manifestações populares de rua que aconteceram naquele ano. Se os senhores se lembram bem, houve uma série de manifestações e logo depois foi aprovada essa lei, e, se eu não me engano, no dia seguinte, a lei anticorrupção. E essa lei, ela trouxe, não de maneira plena, porque ela tem uma série de problemas que a gente vai discutir aqui, mas ela trouxe solução para uma série de indagações, ou pelo menos para uma série de lacunas que existiam na legislação anterior. Essa lei organizou a colaboração premiada, tornou ela possível, de certa forma, suprimiu todas as dúvidas que existiam e que, muitas vezes, levavam a nulidades processuais. Porque as falhas da legislação anterior, somadas à falha de organização no procedimento da colaboração, levaram, muitas vezes, à anulação ou ao fim de investigações bastante complexas e bastante exaustivas. E eu posso dar um exemplo aqui, que é o caso da Castelo de Areia. Todo mundo conhece o caso da Castelo de Areia e sabe, e quem conhece efetivamente ali o que se discutiu ali, sabe que, na origem, o problema da Operação Castelo de Areia foi uma colaboração premiada, que
na medida em que elas não eram feitas em anexos, como são feitas hoje, elas eram feitas na íntegra, as autoridades não tinham no processo penal como juntar a íntegra daquela colaboração e resolveram, então, pegar um pedaço dela e transformar em denúncia anônima, e juntar como se fosse uma denúncia anônima, e isso foi, não quero entrar no mérito aqui da questão, mas essa falha organizacional deu ensejo a toda aquela discussão que acabou na nulidade da Castelo de Areia. Isso jamais aconteceria hoje, diante da legislação existente e diante da forma como foi organizada, como foram organizadas as colaborações. Enfim, então nós temos uma legislação, nós temos autoridades policiais, ministeriais e judiciais que tomaram, se acostumaram, tomaram contato com isso, ou se organizaram institucionalmente para levar adiante essa colaboração premiada. Então, o cenário hoje é mais seguro, o cenário hoje é favorável à colaboração. No entanto, existem alguns pontos que merecem ser discutidos e merecem ser observados. E a minha ideia aqui é falar um pouco sobre esses pontos, falar um pouco sobre essas indagações, que quem está na prática, discutindo colaboração, vivencia, identifica e acaba se angustiando bastante com isso. Eu costumo dizer que a gente faz aqui uma espécie de terapia coletiva, ou seja, eu não venho aqui falar muito sobre soluções de problemas, mas compartilhar com os senhores, pelo menos, algumas angústias e ansiedades que eu tenho em relação ao processo prático da colaboração premiada. E eu acho que a primeira questão, e o primeiro grande dilema, e o Alexandre fala muito aqui em Teoria dos Jogos, do dilema do prisioneiro, o grande dilema na prática é a opção pela colaboração. Ou seja, o primeiro grande enfrentamento no processo de colaboração é a decisão do colaborador de se tornar um colaborador. E por quê? Porque, vejam, por mais que seja sofrido o sujeito enfrentar um processo penal, psicologicamente ainda ele fica num lugar de não assumir aquilo que ele fez, de não desgastar a sua imagem perante as pessoas que ele conhece. Portanto, de certa forma, há um certo conforto nessa posição de enfrentar o processo penal. Quando o sujeito opta pela colaboração, é evidente que há uma mudança brusca no estado, inclusive, psicológico desse sujeito. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele confessa o crime. E a decisão pela confissão, evidentemente, se ele praticou o crime, não é uma decisão fácil. Mas, mais do que isso, é a decisão de apontar para as outras pessoas, que, por mais que sejam pessoas de uma organização criminosa, foram pessoas que viveram por um período com essa pessoa, numa relação de cordialidade, numa relação de intimidade, numa relação de lealdade. E, portanto, nem sempre é fácil a decisão de apontar e dizer o que essas pessoas fizeram. E, por fim, ainda há um problema de imagem, porque o sujeito sabe que aquela colaboração virá a público, sabe que ele vai ser exposto, que a sua confissão pela prática do crime será exposta. Portanto, o processo de decidir pela colaboração é um processo duro, é um processo difícil. E é um processo que, em regra, leva algum tempo. Mas, enfim, depois que o sujeito passa por esse processo e ele decide colaborar, vem o segundo dilema, que é quem eu vou procurar para fazer a colaboração. E os senhores sabem desse dilema porque existem algumas disputas, inclusive judiciais, sobre a legitimidade das autoridades que podem fazer essa negociação ou participar dessa negociação. A lei diz que eu posso procurar o Ministério Público ou eu posso procurar o delegado de polícia. E a gente sabe que tem aqui uma ação direta de inconstitucionalidade, se eu não me engano, que está questionando o papel da polícia na colaboração, mas, enfim, de qualquer forma, o legislador prevê e expôs essas duas autoridades. E, então, o segundo dilema aqui é quem procurar, qual dessas autoridades procurar. Eu vou no Ministério Público ou eu vou no delegado de polícia? Eu posso procurar os dois ao mesmo tempo? Eu posso fazer uma espécie de leilão de benefícios? Ou seja, se eu procurar um, eu fecho as portas definitivamente com o outro? Qual é o procedimento? E isso gera uma angústia do lado do jurisdicionado muito grande. Porque, efetivamente, enquanto nós não resolvermos essa questão institucional, e a mim me parece legítimo que as duas instituições possam fazer o acordo, elas têm características diferentes, têm papéis processuais diferentes, e, efetivamente, aqui eu acho que há uma zona cinzenta em que o colaborador pode, sim, optar, mas, de qualquer maneira, é uma questão que coloca o jurisdicionado numa situação bastante delicada, ou seja, com quem que eu vou procurar, com quem que eu vou fazer essa colaboração. Mas, enfim, vamos lá, o sujeito resolve fazer com o Ministério Público ou com o delegado de polícia a colaboração. Agora tem um terceiro dilema.
O que eu levo numa primeira reunião para esse delegado de polícia ou para esse membro do Ministério Público? Eu vou na primeira reunião e abro o meu coração e digo tudo o que eu sei, correndo o risco da outra parte não aceitar o acordo, ou eu trago um pedaço e começo uma negociação mostrando só uma parte do que eu sei, que é uma questão importante, é uma questão relevante. E por que isso é relevante e é tão importante diante da nossa legislação? Porque a nossa legislação, ela não impede que a pessoa com a qual eu negocio, seja o delegado e seja o Ministério Público, também seja a pessoa que depois vai investigar ou vai ser o autor da ação penal. Então, sempre que eu estou dizendo, e vamos supor aqui que eu esteja conversando com alguém do Ministério Público, eu abro tudo o que eu tenho. Em determinado momento, nós não chegamos a um acordo sobre as penas. Ou ele não se interessa por aquilo. O que ele vai fazer com a informação que eu entreguei? Pela lei, ele tem que jogar fora. Pela lei, ele não pode usar. Pela lei, ele não pode, em nenhum momento, fazer qualquer uso daqueles dados e informações que eu entreguei. Mas convenhamos, nós estamos tratando de seres humanos. E não dá para eu apagar da mente daquele sujeito tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que ele leu. É evidente que ele tem o conhecimento daquilo, é evidente que ele se apropria daquilo. E é evidente que ele vai utilizar, não de maneira dolosa, não de maneira má-fé, mas a partir do momento que ele identificou um caminho, é evidente que, ainda que seja através de outras vias, ele sabe qual é o objetivo, ele sabe o que ele está procurando. E é claro que isso facilita muito a investigação, seja ela feita pela polícia, seja ela feita pelo Ministério Público. Portanto, eu acho que para que a gente possa garantir uma lealdade, uma imparcialidade, uma segurança no momento da negociação da colaboração premiada, era importante criar um sistema que já existe em outros âmbitos, como no CAD, em que aquele que faz a negociação, aquele que senta na mesa para negociar, não pode ser a mesma pessoa que leva adiante a persecução. Veja, é claro que elas estão da mesma instituição, é claro que elas podem se conversar, mas o fato de já não ser a mesma pessoa e haver uma vedação a esse contato pode facilitar muito essa imparcialidade, pode facilitar a hipótese que, em caso aquilo não ande, em caso de aquilo não caminhar, toda aquela informação vá se perder mesmo e não vá ser utilizada para nenhuma finalidade. Então, a mim me parece que no momento que você senta na mesa, se você sentar na mesa, seja com o delegado de polícia, seja com o procurador, sabendo que não vai ser ele que vai levar adiante as investigações, ou que não vai ser o procurador que vai levar adiante a persecução penal, isso dá uma tranquilidade muito maior para quem está do outro lado da mesa. Por quê? Porque se aquilo não for adiante, se aquilo fracassar, aquelas informações vão sim ser mantidas em sigilo, não vão ser utilizadas pelo poder público. Bom, mas está legal, o sujeito então superou isso e contou tudo o que ele sabe e começam as negociações. E aí surge um outro ponto relevante e um outro dilema relevante, que é: qual é o escopo da colaboração? Qual é o conjunto de fatos que eu tenho que trazer para a colaboração? O que eu posso ou o que eu não posso omitir na colaboração? Veja, a princípio eu não posso omitir nada. A princípio eu tenho que falar sobre tudo. Mas sobre tudo o quê? E mais uma vez isso acontece muito na prática. Então imaginem que eu sou um executivo de uma empreiteira que vim falar sobre a conduta dessa empreiteira na Lava Jato. Então é evidente que tudo quanto ela praticou de cartel eu vou ter que falar. Tudo que ela praticou de corrupção, eu vou ter que falar. Mas eu tenho que dizer que eu dirigi embriagado alguma vez? É um crime, mas eu preciso dizer isso. Eu preciso dizer que algum dia eu pratiquei violência doméstica? Eu preciso dizer que algum dia eu fiz uso de entorpecentes? Ou seja, eu tenho que, ao sentar na colaboração, trazer todo o rol de crimes e de delitos que eu eventualmente cometi, ou aquilo se limita ou se restringe ao escopo da colaboração, ao escopo da investigação, ao escopo do que está sendo investigado. E veja, eu usei aqui exemplos bem distantes. Tá bom, dirigir embriagado é evidente que eu não preciso trazer, tudo bem. Mas eu estou falando de condutas de uma empresa, no âmbito de uma investigação de cartel. Eu preciso contar que essa empresa alguma vez praticou um crime contra o consumidor em outra instância? Ou um crime contra o meio ambiente em outra instância? Quais são as consequências dessa omissão ser revelada posteriormente? Isso quebra o acordo? Ou eu simplesmente respondo por esse crime dessa omissão e sobre ele eu não tenho nenhum benefício daqueles fixados no acordo? Nós precisamos resolver isso. Porque, mais uma vez, eu preciso ter a segurança
de sobre o que é que eu vou falar. Eu tenho que ter um escopo, eu tenho que ter um limite. E a mim me parece, quando eu sento para colaborar, o escopo é o escopo daquela investigação, é o escopo daquela análise, daquela diligência. Então, se eu vou falar sobre o papel daquela empresa na Lava Jato, eu preciso falar de todo o cartel que ela fez, durante todo o tempo, toda a corrupção que ela fez, seja onde for. Mas eu não preciso falar de outros crimes e outros delitos que não tenham relação com isso. O que significa isso? Não significa que esses crimes que eu omiti vão ficar impunes. Significa que se algum dia esses crimes que eu omiti, que não têm relação direta com aquela investigação, forem descobertos, isso não vai quebrar o meu acordo. Eles vão ser investigados e eu vou ser punido por esses crimes, porque também os benefícios que eu tenho do acordo, eles não se estendem a esses crimes. Eu posso fazer outro acordo para esses crimes. Mas o que eu quero dizer é, eu preciso ter um escopo, eu preciso ter uma tranquilidade sobre o que é que eu preciso falar. Para que depois uma omissão que não tenha relação com aquela investigação não seja um elemento, não seja entendida como elemento que possa quebrar aquele acordo ou aquela colaboração. Bom, mas tudo bem. Então, definido o escopo, falei sobre tudo, contei tudo. Me desculpe, estou um pouco gripado. Mas falei sobre tudo, trouxe todos os elementos importantes para colaborar com aquela investigação. Quais são os benefícios que eu posso ter em troca? E aí, mais uma vez, uma série de questões voltam a nos... Deixa eu tomar só um gole, né? Uma série de questões voltam a nos preocupar. Ou seja, qual é o tipo de benefício que pode ser negociado, que pode ser acordado? A lei prevê algumas hipóteses de benefício, mas as partes podem, eventualmente, combinar benefícios diferentes que não previstos em lei? Quando a gente vai para a Lava Jato, a gente percebe que nos acordos, em regra, os benefícios são a criação de regimes de execução de pena que não estão previstos na lei da execução penal e não estão previstos na lei da organização criminosa. Foi criado o regime fechado diferenciado, o regime semiaberto diferenciado, o regime aberto diferenciado, que são regimes em que o sujeito cumpre em casa, com uma tornozeleira eletrônica, submetido a diversas limitações, algumas previstas e outras não previstas na lei de execução penal. E a questão é possível fazer isso? As partes podem negociar? Elas podem dispor sobre isso? Pode o Ministério Público, a polícia e o colaborador, eles podem criar regimes de cumprimento de pena distintos? E, recentemente, quando o Supremo Tribunal Federal discutiu isso, quando discutiu a delação da JBS, ficou muito clara uma divisão entre os ministros, onde o ministro Gilmar Mendes entendia e falou expressamente que não podem ser negociados benefícios diferentes daqueles previstos expressamente na lei, e, por outro lado, outros ministros, como o Luiz Roberto Barroso, diziam que sim, que na medida em que a lei prevê um teto, entre esse teto e a imunidade, que também é prevista na lei, eu posso criar outros regimes de cumprimento de pena. Enfim, então nós temos aqui uma questão que é uma questão importante, mas enquanto ela não for resolvida, nós temos uma insegurança jurídica. Porque como é que eu vou saber se você está com um delegado da Polícia Federal ou com um membro do Ministério Público, fecha um benefício, acertamos, conto tudo que eu sei, e depois, lá no final, o juiz diz, não, mas esse benefício não está dentre aqueles previstos na lei, então, apesar de eu ter homologado lá atrás, agora eu estou revendo isso, e você vai ter uma redução de pena daquelas previstas em lei. Ou seja, mais uma vez, se isso não for decidido, se isso não for discutido e definido de maneira absoluta, nós continuaremos com essa insegurança jurídica. Eu não sei hoje se essas penas definidas na Lava Jato, ou pelo menos por parte das colaborações na Lava Jato, elas vão ou não ser sustentáveis diante dessa posição divergente que ficou manifesta no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas eu vou além. Na questão dos benefícios, outro ponto que foi discutido não nesse julgamento, mas em outro julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, é a questão do produto do crime. Ou seja, existiram acordos no âmbito da Lava Jato em que expressamente um pedaço do produto do crime ficava na posse do colaborador, como uma espécie de indenização pelos serviços prestados. E o Supremo chegou a dizer, num julgamento que passou desapercebido para grande parte das pessoas, que isso era possível e que isso era legítimo.
Eu, particularmente, tenho minhas reservas sobre a possibilidade de deixar uma parte do produto do crime com o colaborador. Eu acho que a perda do produto do crime é um efeito da sentença e é um efeito automático da sentença, e sobre isso eu não posso negociar. Mas, de qualquer forma, e mais uma vez, nós temos uma insegurança jurídica, porque o Supremo, quando decidiu isso e autorizou isso, disse expressamente, agora não lembro qual ministro, mas ele disse, olha, isso é um juízo preliminar. A gente ainda vai voltar a essa discussão. E quando o Supremo faz isso, o que ele gera é efetivamente uma insegurança jurídica. Então, no campo dos benefícios, nós temos também uma insegurança. Por quê? Porque nós não sabemos se esses regimes especiais vão ser mantidos, do ponto de vista da sua constitucionalidade, e a gente não sabe se alguns benefícios, como esse, do produto do crime, serão mantidos ou não. Pois bem, em relação... Ok, então fizemos o acordo, decidimos os benefícios, assinamos, levamos para o juiz para que ele homologue. Mesmo a audiência de homologação do juiz também não está muito clara como vai acontecer. Porque há juízes que fazem uma audiência com a participação do colaborador e do Ministério Público, e há juízes como o ministro Teori, que fazem questão que essa audiência seja feita sem o Ministério Público, para que o colaborador fique à vontade para dizer se aquilo foi voluntário ou foi espontâneo. Mas ok, foi homologado. A partir do momento que é homologado o acordo, o réu, o colaborador, o investigado, ele precisa ter o que nós chamamos de uma postura de não litigância na investigação e no processo penal. O que significa isso? Que a partir do momento que ele confessou e se dispôs a colaborar, ele não pode mais brigar, ele não pode mais litigar, ele não pode mais contestar. Mas cuidado, porque isso precisa também ser olhado com um pouco de cautela, para que nós não extirpemos, como o próprio ministro Teori disse, toda a hipótese de direito de defesa daquele que colabora. Porque, vejam, quando nós vamos colaborar, nós temos duas situações distintas. Primeiro, eu não posso litigar sobre o mérito e eu não posso litigar sobre as cautelares que me foram impostas. Eu quero só abordar esses dois pontos. Então, eu fiz o acordo, eu não vou litigar, eu não vou brigar, ok. Só que eu tenho cautelares impostas a mim. Eu tenho uma prisão preventiva, eu tenho um bloqueio de bens. Eu não posso mais questionar em juízo essa prisão preventiva, eu não posso mais questionar em juízo esse bloqueio de bens. A mim é vedado entrar com mandado de segurança ou com habeas corpus. Vejam, para mim essa discussão nem deveria estar sendo feita. Porque na medida em que o sujeito se dispõe a colaborar, se dispõe a ajudar, não existe mais nenhum elemento que justifique uma medida cautelar penal. Não faz sentido deixar preso preventivamente uma pessoa que está colaborando. Qual o motivo? Ele é um perigo à ordem pública? Eu tenho medo de supressão de prova? Eu tenho medo de fuga? A partir do momento que eu fiz um pacto de colaboração, eu estou reconhecendo naquela pessoa uma pessoa com a qual eu posso negociar. E na medida em que há esse reconhecimento por parte do Estado, ele não representa mais um perigo público, portanto, as cautelares não deveriam subsistir. Pois bem, mas deixemos de lado a cautelar. Em relação ao mérito, aquele que colabora, ele pode litigar em relação ao mérito? Ele pode discutir com o Ministério Público ou com a polícia a questão do mérito do caso? Pois bem, 2 pontos. Em relação à situação fática, não. Ele confessou. E na medida em que ele confessa e se propõe a colaborar, ele não pode, durante o processo penal, voltar atrás, retroceder, dizer que aquilo não é verdade, que ele não confessou. Quer dizer, ele pode fazer, mas se ele fizer, está quebrada a colaboração. Ele não vai ter os benefícios. Então, em relação à realidade fática, aquilo que ele confessa, me parece que não pode haver litigância. Agora, em relação à valoração jurídica dos fatos que ele confessou, me parece legítimo e possível a lei de litigância. Porque, vejam, imagina que eu faço um acordo com um delegado da Polícia Federal e, nesse acordo, nós combinamos que, ao final do processo, vai haver um pedido de redução de 2/3 de pena. Então, faz diferença para mim qual vai ser a pena final. Por quê? Porque vai reduzir 2/3 dessa pena final. Então, é legítimo que a parte ela queira discutir a dosimetria da pena, ela queira discutir uma causa de aumento, uma causa de diminuição, ela queira discutir a tipicidade. Olha, isso que eu confessei, ele se enquadra nesse tipo penal e não nesse tipo penal. Ou eu queira discutir a culpabilidade. Ou seja, é possível, sim, que eu possa litigar sob o ponto de vista da valoração jurídica daqueles fatos. Por quê? Porque é importante para o meu benefício final.
Tudo bem que na Lava Jato, hoje, a gente já prevê o benefício final a pena absoluta, portanto, essa discussão acaba ficando um pouco de lado. Mas, pela lei, eu posso prever como benefício uma redução de pena, e, portanto, é importante e é legítimo que eu faça essa discussão. E não me parece legítimo proibir a parte, ou entender como uma deslealdade, que a parte faça essa discussão. O que a parte não pode, mais uma vez, é se negar aos fatos. Ela confessou os fatos, ela tem que colaborar, ela tem que trazer prova, ela tem que ser proativa para colaborar, para corroborar os fatos que ela contou. Agora, a valoração jurídica dos fatos me parece absolutamente legítimo que ela continue fazendo. Você me avisa o tempo, como é que vai? Vai bem. Ok, então apresentei os fatos, apresentei as provas, estamos discutindo num processo a questão, aquela situação específica. Pois bem, e aí entra talvez um dos pontos mais delicados da colaboração premiada. Qual é a natureza da colaboração premiada? Qual é a força probatória da colaboração premiada? Então o sujeito vem e fala, e conta, e narra uma história. Essa narrativa, se desacompanhada de um elemento concreto de corroboração, qual validade jurídica ela tem? É lugar comum, até porque está na lei, que eu não posso condenar ninguém só com base na colaboração. Ok, isso está fora de questão, é evidente que eu não posso. Mas a gente precisa ir além dessa discussão. Eu não posso condenar, mas eu posso receber uma denúncia só com base na colaboração. Eu posso decretar uma busca e apreensão só com base na colaboração. Eu posso quebrar o sigilo telefônico só com base na colaboração, ou sigilo fiscal e bancário. Ou seja, quais os limites das medidas persecutórias, das medidas cautelares, quando feitas com base na colaboração. A mim me parece que a colaboração ela é muito próxima de uma denúncia anônima. Se eu não fizer o mínimo de investigação para saber se aquilo tem alguma viabilidade prática ou material, eu não posso decretar nenhuma medida cautelar. Porque a gente sabe que o colaborador, e eu tenho vários clientes colaboradores, e a gente sabe como isso funciona, ele é alguém que participou daquilo. Ele é alguém, evidentemente, que não é uma testemunha desinteressada, é alguém que fala, porque ele tem interesse, inclusive, num benefício. Então tem que ser observado com muita cautela tudo aquilo que o colaborador fala, não só para condenação, mas até para uma denúncia, ou para o recebimento de uma denúncia. A gente sabe o que é uma cautelar ou um processo penal na vida de uma pessoa. E a gente não pode dar o poder para o colaborador de transformar aquela pessoa em ré ou não, ou transformar aquela pessoa num objeto de uma medida cautelar ou não. Isso é poder demais para um colaborador. O ministro Celso de Mello ele sempre lembra de um caso que aconteceu na Itália, que mostra bem o perigo da colaboração, do Enzo Tortora. Não sei se os senhores já ouviram, ele fala muito nesse caso. Mas o Enzo Tortora era um apresentador da RAI, aquela televisão italiana. E ele tinha um programa que ele vendia coisas pela televisão. Então as pessoas mandavam um óculos, e ele vendia o óculos, eles mandavam um copo. E um belo dia, um detento mandou para ele um trabalho de crochê. E ele vendeu esse trabalho de crochê, e por algum problema técnico, o dinheiro não chegou até o detento. E o detento mandou um e-mail, uma carta para ele, dizendo, olha, você precisa me pagar o que você deve. E ele falou, não, eu estou providenciando. O detento, diante dessa carta ou desse e-mail do Enzo Tortora, ele faz uma colaboração premiada e diz, olha, eu não estava tratando aqui de crochê, não, eu estava tratando de cocaína. Na verdade, a gente tem um esquema de tráfico e o nosso chefe é o Enzo Tortora. E vários outros presos, diante disso, começaram a falar a mesma coisa. Foi feita uma operação, o Enzo Tortora foi preso, ficou 9 meses preso, sofreu um processo penal, etc., quando se descobriu depois que aquilo foi uma articulação da Nova Camorra, aquela organização mafiosa, que viu no Enzo Tortora um bode expiatório, uma possibilidade de conseguir benefícios de colaboração. E, ao final disso, diante dessa descoberta, o Enzo Tortora foi absolvido e, depois de 3 meses, ele morreu de câncer, dada aquela situação. E, de qualquer maneira, independentemente da absolvição, com aquilo ficou muito claro que a colaboração premiada ela é algo que tem que ser tratada com muita cautela. Porque se eu tratar como verdade absoluta aquilo que o colaborador fala, eu posso chegar a injustiças brutais e tremendas. Então, veja, eu preciso observar a colaboração premiada, mais uma vez, isso está no lugar comum, mas a gente nunca pode cansar de falar, é o meio de obtenção de prova. O colaborador ele diz à autoridade policial, olha, a prova está lá. Mas se ela está lá ou não, é a autoridade pública que vai fazer uma busca e apreensão e identificar se está lá ou não.
É claro que o colaborador pode trazer dados de corroboração também, trazer um e-mail, uma planilha, gravar uma conversa. Mas se ele não trouxer nada disso, ele só é uma pessoa que diz aonde a prova vai ser encontrada. E é como tal que precisa ser identificada a colaboração premiada pelas autoridades públicas e pela imprensa. A gente vê que a imprensa ela dá à colaboração premiada um ar de quase veracidade absoluta. Quando isso não é verdade, quando isso não ocorre. Bom, então, no meu modo de ver, a colaboração premiada ela não sustenta uma condenação, mas mais, ela não pode sustentar nenhum recebimento de denúncia e nenhuma medida cautelar se ela não tiver um mínimo de corroboração junto a ela. Bom, já estou aqui caminhando para o final. É que são várias angústias. A gente vai falar só das angústias, a gente vai ficar aqui falando a manhã inteira. Fiz a colaboração, assinei, ela foi homologada, o processo correu, terminou o processo, o juiz vai dar a sentença. No momento em que o juiz vai dar a sentença, ele está vinculado àquele acordo que foi homologado lá para trás ou não? O juiz pode avaliar, de acordo com aquilo que foi produzido no processo, qual foi a efetividade real, qual foi a eficácia real, e ele pode dosar a pena ao final. Essa talvez hoje seja uma das coisas mais relevantes sobre colaboração premiada. Foi o que o Supremo discutiu mais ou menos quando ele analisou a PEC 7074 no caso da JBS. Ou seja, efetivamente, qual é o poder de discricionariedade, a liberdade do juiz para reconhecer ou não reconhecer aquele acordo no momento em que ele vai dar a sentença, no momento em que ele vai aplicar a pena. Essa me parece uma questão importante. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu nessa oportunidade? Ele decidiu que o juiz, ao aplicar a pena, ele precisa e ele está vinculado àquilo que foi decidido e foi afixado e foi homologado no acordo. Efetivamente, se houver a colaboração do colaborador, efetivamente, se ele cumprir tudo aquilo que ele se prontificou. Então, o colaborador conta uma história, diz que vai colaborar, diz que na hora de prestar o seu testemunho ou o seu interrogatório, ele vai contar de novo aquela história, ele aponta onde estão as provas, ele traz os dados necessários. Se ele cumprir com o que ele se comprometeu, segundo o Supremo, o juiz, no momento da sentença, é obrigado a reconhecer aquele benefício, é obrigado a aplicar aquele benefício. Se eles fixaram um benefício que vai ser um pleito por uma redução de 2/3 da pena, ele tem que reduzir. Se eles acordaram que a pena vai ser aquela pena específica num regime especial diferenciado, ele teria que cumprir. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, essa vinculação ao acordo que foi homologado, ela é até instintiva, ou ela é até natural, quando é o mesmo juiz que homologa e dá a sentença, e profere a sentença, que é a lógica do Instituto. Ou seja, eu sou um juiz de primeiro grau de tal lugar, eu homologo o acordo, no momento em que eu vou dar a sentença, eu verifico se aquilo que foi homologado foi cumprido ou não. Só que o nosso sistema tem tantas nuances processuais que é muito possível, em diversos casos, que o juiz que homologue o acordo de colaboração não seja o mesmo que vai dar a sentença. Isso pode acontecer, por exemplo, e acontece, nos casos de prerrogativa de foro. Nos casos de prerrogativa de foro, em regra, o ministro do Supremo Tribunal Federal ou do STJ é quem homologa a delação com todas as suas histórias, com todos os seus anexos, com todos os seus relatos. E depois disso, ele vai distribuir para as mais diversas instâncias, para as mais diversas jurisdições, e os juízes, e naqueles casos em que não haja uma autoridade com prerrogativa de foro, vai ser um juiz de primeiro grau que vai tocar aquilo. E esse juiz, no momento de decidir, de sentenciar, ele está vinculado a um acordo que foi homologado por um ministro do Supremo Tribunal Federal? Ele não participou, ele não participou dessa homologação, ele não participou dessa discussão, ele nunca viu aquele acordo. Aquele processo veio para ele depois. No momento dele dar a sentença, ele está vinculado àquilo, o Supremo entendeu que, por segurança jurídica, sim,
ele está vinculado àquilo, desde que o réu cumpra com aquilo que foi definido, cumpra com aquilo que ele se prontificou. Ou seja, que a colaboração tenha sido eficaz ou efetiva. E o que é que significa uma colaboração eficaz ou efetiva? Então veja o que o Supremo diz. O juiz, no momento de dar a sentença, ele se vincula ao acordo homologado desde que a colaboração seja efetiva e desde que a colaboração seja eficaz. A grande questão é o que é eficácia, o que é efetividade. Com que régua o juiz vai medir se aquele acordo ou se o comportamento do colaborador foi eficaz ou não foi eficaz. E aí, mais uma vez, o Supremo, o voto do ministro Celso de Mello, que tangenciou o problema, ele prometeu um voto escrito, então talvez no voto escrito ele se aprofunde mais nisso, mas o que ele diz é, se o colaborador não voltar atrás na história, se o colaborador apontar os dados de corroboração aos quais ele tem acesso, ele cumpriu com o seu acordo, a colaboração foi efetiva. O que diz o Celso de Mello é que eu não posso fazer depender essa efetividade da diligência das autoridades públicas no momento da investigação. O que ele diz é o colaborador é efetivo com aquilo que ele traz, com a postura que ele tem. Agora, se a autoridade pública, seja o delegado de polícia, seja o Ministério Público, foi atrás da prova com mais pressa, com menos pressa, com mais eficácia, com menos eficácia, com mais diligência ou com menos diligência, se ele conseguiu amealhar elementos aptos a condenar os demais, ou se ele não conseguiu, isso não é problema do colaborador. Então, imaginemos o seguinte, o colaborador diz, olha, eu pratiquei corrupção, está aqui a minha planilha, onde está prevista a corrupção, eu sei que para quando eu dei o dinheiro no aeroporto em tal dia para aquela pessoa, e eu vou falar isso em juízo o tempo todo. Bom, se a autoridade foi atrás da câmera do aeroporto ou não foi atrás do taxista que levou ou não foi atrás da conta da pessoa ou não foi, isso o colaborador não tem domínio, ele não tem capacidade de controlar. Portanto, eu não posso fazer defender a aplicação ou não dos benefícios de algumas atividades que não têm relação com o colaborador. Então, a mim me parece, e o Supremo disse isso, e eu entendo que essa posição é adequada, se o colaborador narra uma história, se não houver mentira nessa história, se não houver falsidade, se não houver omissão dolosa, e se efetivamente ele se prontificar a depor naquele sentido, independentemente de haver condenação ou absolvição, a mim me parece que esse benefício é devido. Porque um caso que imagino que inclusive vai vir à tona, eu apresento determinada prova ao delegado de polícia. Eu gravei alguém. Para pegar a JBS, já estou fazendo um disclosure aqui, eu sou advogado da JBS, portanto, tudo que eu falar da JBS pode ser parcial, portanto, eu vou evitar ao máximo falar nessa situação. Mas é um caso que vai aparecer. Eu tenho uma gravação clandestina, sem autorização judicial. Eu vou ao Ministério Público e entrego. O Ministério Público entende que aquela prova é uma prova legítima, viável, e negocia comigo um benefício. Imaginemos se lá na frente o judiciário entender, voltar atrás na sua jurisprudência e entender que esse tipo de gravação não vale como prova. Só vale como prova se ela for autorizada pela justiça. O colaborador, ele não tem nenhum controle sobre a valoração jurídica que vai ser feita sobre essa prova. Portanto, se essa prova for tratada como ilícita, e se por conta disso não for possível a condenação de ninguém, ainda assim me parece que o colaborador faz jus ao benefício. Porque no momento em que ele entrega a valoração jurídica que foi dada pelas partes, era uma valoração jurídica A. Se posteriormente foi dado aqui uma valoração jurídica B, vejam, a não ser que se identifique nesse acordo um vício de corrupção, de concussão e assim por diante. Mas imaginemos que seja um acordo válido entre partes livres, isso garante o benefício independentemente da valoração da prova que é feita pela justiça. Bom, pois bem. E, por fim, a questão do cumprimento da pena, e aqui é o último ponto que eu vou abordar em relação à colaboração premiada. Fiz a colaboração premiada, ela foi homologada. Nós decidimos, as partes, que a minha pena vai ser uma pena de 4 anos, e desses 4 anos eu vou cumprir 1 ano em regime domiciliar,
2 anos em semiaberto domiciliar e 1 ano em regime aberto domiciliar. E definimos dessa forma. Fizemos um acordo, o juiz entendeu que era adequado e ele homologa. O que tem acontecido na Lava Jato, e esse talvez seja o grande próximo tema para ser discutido? Alguns acordos prevêem que o sujeito vai começar a cumprir pena no momento da homologação do acordo. E como o Alexandre disse aqui, como é que isso vai funcionar na prática? Ou seja, então, eu sou um colaborador, nós fazemos um acordo, fixamos uma pena, o juiz homologa. Só que no meu acordo, como existem vários acordos na Lava Jato, está previsto que eu começo a cumprir pena no momento da homologação do acordo. Ok, existem acordos que são feitos depois da decisão de 2º grau, depois da decisão de 1º grau, onde o sujeito não recorre, transita em julgado e ele começa a cumprir pena. Mas existem acordos que são feitos sem que haja sequer um inquérito policial contra aquela pessoa. Como é que ela vai começar a cumprir pena sem que haja um inquérito policial? Qual é o título executório dessa pena? Eu não tenho sequer sentença de 1º grau. E também não se trata de cautelar, porque não existe nenhum elemento para cautelar nesse caso. Como é que eu posso começar a cumprir pena nessa situação? Agora, vejam por outro lado. Em regra, os colaboradores querem começar a cumprir pena. E por que eles querem começar a cumprir pena? Porque, efetivamente, vocês imaginem o seguinte, eu fiz um acordo, eu sou um executivo, eu tenho uma carreira, e eu fiz um acordo em que eu vou ficar 4 anos cumprindo pena. O que eu quero? Começar a cumprir agora e daqui a 4 anos estar com a minha vida limpa de novo para recomeçar? Ou eu quero esperar um processo penal terminar, que vai durar de 2 a 3 anos, para aí haver um título executório, para aí eu começar a cumprir pena? O executivo, o colaborador, em regra, ele quer começar a cumprir pena naquele momento. Agora, existe base legal para isso? Não. Existe segurança jurídica para isso? Não, porque como o Alexandre diz, depois dele cumprir pena, se ele resolver não colaborar, o que eu faço? Se ele resolver voltar atrás, se ele resolver falar que não foi nada daquilo, ele já cumpriu a pena, ele já tem a garantia que não vai ser nada além daquilo. Embora seja possível, com base nisso, você quebrar o acordo. E aquela pena que ele cumpriu só valha do ponto de vista da detração e não valha como pena cumprida. Mas, de qualquer forma, são situações que nós precisamos enfrentar. Talvez até com uma alteração legislativa, em que se o sujeito autorizar, e aí se trata sim de um plia bargain, ele autorizar a antecipação da pena em relação a ele, para que ele cumpra logo e esteja livre logo. Mas, para isso, eu preciso de uma alteração legislativa. Eu não posso fazer isso nos sistemas que nós temos hoje. Mas, enfim, essas eram algumas das angústias a respeito da colaboração, que, no fundo, nós estamos vivenciando na prática. Toda a colaboração que nós fazemos, quando eu falo nós, eu estou falando polícia, Ministério Público e advocacia. Nós estamos diante de um instituto novo, um instituto que vem de um sistema legal absolutamente distinto do nosso, com uma tradição diferente. Então, é natural que nós tenhamos aqui uma série de dificuldades. Nós estamos engatinhando ainda nesse sistema de transação penal. Agora, não me parece que esse sistema ele vá voltar ao início. Eu acredito que a colaboração premiada seja uma realidade. E, diante delas, nós vamos precisar entender como funcionam esses botões e tentar apertar esses botões da maneira mais correta possível. É necessário uma alteração legislativa? Eu acho que sim. Mas, mais do que isso, é necessário que nós, entre nós, na prática, comecemos a definir alguns parâmetros para superar essa insegurança jurídica que existe hoje. Porque hoje, quando o sujeito vai fazer uma colaboração, há uma dificuldade por parte da advocacia e há uma dificuldade por parte da polícia e do Ministério Público. Porque essa nossa imaturidade para fazer acordo leva sempre o advogado, quando está fazendo acordo, tem um desconforto brutal, porque ainda sobra uma indagação se você está ou não está sendo ético ao fazer um acordo desse tipo, e também sobra do outro lado da mesa. Porque, não raro, o delegado de polícia ou membro do Ministério Público também tem um quê de estar prevaricando na hora em que ele está negociando aquele acordo. Nós ainda temos, e é natural que nós tenhamos, porque a questão do acordo, veja, nós vivemos e fomos formados num sistema de obrigatoriedade de ação penal, de um sistema de intransigência, de indisponibilidade desses direitos. E, de repente, alguém diz para a gente, olha, não é mais obrigatório, você pode negociar a sua liberdade. É um choque para todos nós, e nós precisamos nos acostumar com isso, e isso vai acontecer aos poucos. Mas tudo isso fica muito mais difícil
e aqui eu encerro, quando a gente coloca a colaboração num sistema de acordos previsto no nosso ordenamento que é absolutamente desorganizado. E por que desorganizado? Porque a gente está falando aqui só da colaboração premiada. Só que quando o sujeito vai fazer a colaboração premiada, em regra, ele tem uma empresa junto com ele. E essa empresa vai ao lado dele fazer uma leniência, que é o que aconteceu com a JBS. Só que, primeiro, com quem que... Se eu tenho uma dificuldade na colaboração, que eu não sei se eu faço com o delegado de polícia ou com o Ministério Público, na leniência é pior ainda. Porque o sujeito não sabe se ele faz com o Ministério Público, com a CGU, com a AGU ou com o TCU. E mais, se ele fizer essa leniência, percebam, se o ato dele foi uma corrupção com um cartel, ele também precisa fazer uma leniência com o CAD. E se ele for uma companhia de capital aberto, ele também precisa resolver o problema dele na CVM. Então, aqui a gente já tem Ministério Público Criminal, Ministério Público da Improbidade, Delegado de Polícia, CGU, TCU, CVM e CAD. Sem contar o minoritário que vai entrar com uma ação contra mim. Sem contar a Receita Federal, que não dá a menor bola para esses acordos, é como se eles não existissem, e vai me autuar também. Sem contar o DOJ, porque se eu usei uma conta nos Estados Unidos, eu tenho que resolver um problema nos Estados Unidos também, e a SEC nos Estados Unidos. Ou seja, são no mínimo 11 instituições que, em regra, brigam entre si, com as quais eu tenho que fazer um acordo. E nem sempre as multas se compensam, porque as multas vão para os fundos diferentes. Logo, elas não se compensam, porque cada um quer a multa para o seu fundo. Então, percebam o problema do jurisdicionado, quando ele fala que ele vive em segurança jurídica. Ou seja, eu tenho 11 acordos diferentes para fazer nos mais diversas instituições, com parâmetros diferentes, e muitas vezes, eu escolher uma instituição, eu fecho a porta na outra. Que é o que está acontecendo agora com a leniência. O Ministério Público diz, se não fizer a leniência comigo, ela é inválida. Aí eu faço com ele. Aí vem a AGU e entra com uma improbidade contra mim, porque ela queria que fosse com ela. E ela fala, você já fez com o Ministério Público, o problema é seu. Então, nós temos um problema, e um problema sério de sistematicidade. Se a gente não sentar, organizar, deixar de lado um pouco as nossas questões corporativas e tentar resolver essa questão sistemática, a gente vai ter um problema, porque cada vez menos as pessoas vão querer colaborar, não no âmbito penal, porque no âmbito penal é mais fácil as pessoas colaborarem, mas no âmbito empresarial. A leniência hoje está virando algo quase desconsiderado de primeira mão. Por quê? Porque quando eu vou fazer leniência, eu sei que se eu deixar uma porta aberta, eu vou ter um problema posterior. Então, nós precisamos, de maneira urgente, sistematizar isso, regulamentar isso, porque se nós não os fizermos, nós não vamos só ter um problema de ter um instituto, que é um instituto de uma outra cultura ou de uma outra lógica. Nós vamos ter um problema que, mesmo dentro da nossa lógica, mesmo se a gente aceitar instituto, a gente não consegue aplicar, dada a insegurança, dada a instabilidade sistemática que nós temos. Enfim, nós temos vários problemas para resolver. A mim me parece que, para que nós possamos fazer de maneira eficaz um combate à corrupção, nós precisamos organizar esse sistema. Porque, sem organizar, nós vamos ter as pessoas que podem colaborar se afastando do sistema e se afastando por uma insegurança jurídica. Então, me parece fundamental que nós resolvamos esses problemas aqui, nós tentemos dar uma sistematicidade para isso tudo, para que, diante da segurança jurídica, as pessoas possam colaborar sem reservas, de boa-fé. E a gente sabe que essa colaboração, que esse tipo de auxílio é fundamental para o combate à corrupção. Nós só demos esse salto qualitativo por conta desses institutos. Então, é importante que nós possamos preservar esse instituto. E a melhor forma de preservar é dando segurança jurídica às partes que sentam na mesa. Então, eu queria agradecer mais uma vez esse convite para tratar com os senhores desse tema. É um tema que tem aberto, é um tema sensível, é um tema delicado, mas eu acho que se nós não sentarmos para discutir, nós não vamos avançar. Se ficar cada um no seu castelo, a defesa aqui, o delegado aqui, o Ministério Público ali, o juiz ali, nós não vamos conseguir superar esses problemas. Eu acho que a gente precisa sentar, precisa fazer mais mesa redonda, mais seminário, mais simpósio, tirar algumas regras em comum, e sim, é possível tirar algumas diretrizes comuns para que nós possamos terminar com isso. Então, eu acabei de receber um papel do tempo esgotado aqui, então eu fui absolutamente dentro do tempo. Quero agradecer de novo, muito obrigado.